Saudações a todos, estou aqui para fazer mais uma reflexão a respeito sobre liberação da maconha, legalidade no Brasil. Veja só, eu quero pontuar aqui a questão da liberação da maconha, certo? Ela, no Brasil, 2023, ainda é considerada, para o porte, o transporte, o comércio é legal, né? Até a própria plantação. Se você quer ter um pé de cannabis dentro de casa, você não pode, porque isso é ilegal. O governo anterior, né, o Bolsonaro, ele vivia postando nas redes sociais que a Polícia Federal apreendeu não sei quantas toneladas de maconha toda semana e deu prejuízo pro tráfico e blá 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 blá. O que a Polícia Federal faz, né, quando faz essas apreensões não é nada mais que enxugar gelo, porque o que ela está fazendo não está diminuindo em nada com a questão do comércio da maconha. Você tem que pensar na rede de distribuição da maconha da seguinte forma. Vamos começar aqui. O consumidor final, que é o usuário, né? Vou chamar de consumidor final. Ele vai ter um vendedor, certo? Seria como se fosse o setor terceirizado aí, seria o comerciante. Acima dele vai ter um distribuidor, ok? Que aí seria, por exemplo, o dono das bocas aí nas favelas, nas periferias, enfim. E acima do distribuidor vai ter a fábrica, né? Os donos das produções. Quando a polícia fala que está combatendo as drogas, ou como o Bolsonaro falava, a polícia deu prejuízo ao tráfico, qual é a droga que ela está pegando? Em que momento desse trânsito a droga está e de quem que elas estão tomando? Então, a droga ela é tomada no momento que sai do fabricante, né? Chamar de fabricante, no caso o produtor, para o distribuidor. É neste momento que há as apreensões aí de grandes volumes, ok? Essa apreensão, galera, não dá prejuízo nenhum para o fabricante, nenhum. Por quê? Ele já vendeu a droga para... Vou falar droga, estou falando de maconha. Ele já vendeu a maconha para o distribuidor, já foi pago e, no caso aí, o distribuidor que toma prejuízo, mas o fabricante não, certo? E esse fabricante, você acha que é aquele cara que está na periferia ali com um fuzil? Não, com certeza não vai ser ele. Esse fabricante aí, galera, vai ser fazendeiros, né, oligarcas, políticos, milícia, vai ser essa turma aí, certo? Vai ser essa turma que vai estar aí no setor da fabricação, né, de plantação, beneficiamento, né, que seria a secagem e tal, e depois a distribuição. O traficante que está ali no morro, né, e geralmente ele pode estar associado aí ao crime organizado, porte de armas e tal, ele não está comprando toneladas de maconha, ele vai comprar uma quantidade que ele consegue pagar, certo? 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil. Desde o distribuidor que vai passar para os vendedores locais ali, que vai passar para o consumidor final, certo? Então quando você vê televisão aí falando que a polícia pegou uma tonelada de maconha escondida no caminhão, ela não está prejudicando em nada ao verdadeiro fornecedor, que são os políticos, oligarcas, né, deputados, senadores. Vai saber, né, o que acontece. Vou fazer com parênteses. Parece que é bem difícil o pessoal entender. Se eu falar isso, eu falar que eu estou viajando, mas não, veja só. Eu não sei o que aconteceu com aquele Jean Willis, né? Pediu asilo político, que estava sendo ameaçado. Mas veja o que ele tinha feito antes. Ele fez um projeto de lei que legalizava, né, o uso, consumo e venda da maconha e dava anistia àqueles que já foram presos, que estão presos, né? E dar liberação para aqueles que foram presos portando maconha. Pô, esse projeto é muito, muito válido, certo? Muito válido. Só que depois disso, ele começou a receber ameaças e jogou a culpa pro governo Bolsonaro, porque já tinha lá essa rincha e tal, o governo Bolsonaro. Mas não faz sentido, não faz o menor sentido. Porque veja só, vamos pensar aqui nos gangsters americanos, na época que teve a lei seca, né? A proibição de venda de consumo de bebidas alcoólicas. Quem dominou o mercado foram os gangsters, os bandidos, certo? Que estavam fazendo tráfico de bebidas. Então, se tinha um outro gangster na área lá vendendo bebidas, havia guerra, igual acontece no Brasil com a questão das drogas. No caso da maconha, né, é mais popularizada, ela determina, melhor dizendo, grande poder ao traficante, não ao traficante da favela, lembre-se bem, não aquele traficante da favela. Esse aí, infelizmente, ele vai usar de violência para manter ali as bocas dele e tal, mas vai manter o poder principalmente do fabricante, que isso, como eu falei, são os grandes, eles os engravatados, eles não andam, não se misturam com o pessoal da favela, eles apenas fazem negócio, né? Passa o dinheiro para cá e manda a mercadoria para lá, só isso. E complementando, se aparece um político aí falando de liberação das drogas, o gangster brasileiro, no caso, esse grande produtor aí, no caso da maconha, ele não vai querer concorrência. Você acha que um cara desse vai querer que libere a droga para ele ter vários concorrentes, para ele ter vários cultivadores, no caso, vários jardineiros, né, plantando a erva aí em loco e vendendo como se fosse alface?
Se você mora na Bahia, você não vai comprar uma alface de São Paulo. Você vai comprar uma alface que é aí perto da sua cidade, aí, né? São meio que chamados assim, os cinturões agrícolas, né? Esse termo é americanizado, tudo, mas no Brasil a gente pode usar isso para referir aos pequenos produtores agrícolas, né? O pessoal que planta aí suas hortaliças, seus tomates aí, que ficam sempre na proximidade das metrópoles, certo? Então, isso não é interessante para o grande produtor da maconha, pois assim ele estaria perdendo mercado, estaria perdendo lucro, né? Estaria perdendo de monopólio, né, que ele tem. E isso é perca de poder, entende? Então toda vez que aparece um político e burro pra caralho, tipo o Bolsonaro, falando que não vou liberar as drogas, não sei o quê, ele apenas está contribuindo para ajudar esses grandes produtores aí, né, os engravatados. E não adianta, velho, a esquerda não vai liberar, pois esses que produzem a maconha são justamente da esquerda. Então eles não vão liberar, cara, não vão, certo? Você aí, maconheiro, tá aí nas universidades defendendo Lula, achando que ele que vai salvar aí a pátria, vocês estão enganados. Faz uma reflexão aí mais a fundo e vocês vão ver que não faz o menor sentido a esquerda querer liberar a maconha aqui no Brasil, certo? Esquerda de verdade teve no Uruguai, o Pepe Mujica. Lá ele fez sim reformas profundas. E fiquei na televisão falando que os assassinatos são decorrentes da liberação da maconha. Velho, isso aí talvez, se tiver alguma coisa relacionada, vai ser justamente a questão do poder, né? De alguém que tá querendo um monopólio. E se a Polícia Federal mesmo raciocinasse um pouquinho, eles se acham superiores a todo mundo, né? Porque eles são concursados. Se eles raciocinassem um pouquinho, eles saberiam que essas operações que eles fazem não adianta em nada, né? Vai dar prejuízo ali pro distribuidor? Vai, porque ele vai ter que comprar, né, várias vezes até conseguir chegar com a mercadoria. Mas não vai dar prejuízo nenhum para o fornecedor, o fabricante, o engravatado, o deputado, o senador, sei lá, o juiz, esse pessoal aí. Então, galera, reflita um pouco mais sobre esse assunto, que é extremamente importante para nós termos uma noção de como vai prosseguir a questão da liberação da maconha no Brasil. E você vê que no ano 2023 nem se ouve falar com esse governo que tá aí. Não se ouve nem falar, nada, nadinha. Eu não sei se eu tinha completado aqui a ideia de João Willis, né, que assim que o projeto de lei dele foi apresentado, ele começou a sofrer ameaças e pediu asilo político. Então eu acredito que as ameaças devem ter vindo aí desses próprios oligarcas aí, certo? Dos grandes produtores de drogas aí em geral. Ele depois começou a falar que queria liberar todas as drogas, tal, com uma ofensa maior. E, coitado, estava achando que ele estava estava batendo de frente com o Bolsonaro, só que na verdade ele estava batendo de frente com os próprios aliados dos partidos que ele faz parte do partido lá que ele fazia parte, PSOL, PT, essas desgraças que tem no Brasil. Por incrível que pareça, pensando aqui, se juntasse naquela época o Bolsonaro com as ideias de João Willis, se juntasse os dois, dava para ter resolvido muita coisa no Brasil. Se juntasse os dois. Só que fica um burro de um lado e um retardado do outro. Fica difícil, né? O cara tem um projeto de lei até bacana, mas não sabe de onde é que vem o tiro. O outro, um ignorante, velho, babaca, que todo moralista, né? Fazendo parceria com a Ed Macedo, com um ladrão desgraçado daquele, e sabe lá se não é traficante também, e achando que tá agradando a população brasileira, tá agradando a Deus, pelo amor de Deus, véio. Não dá não. Então, galera, a reflexão é essa. A liberação da maconha não vai acontecer no governo PT. Só se acontecer um impeachment aí dessa miséria, o Alckmin entrar e virar a cabeça dele e fazer isso aí, eu não sei. Mas é muito difícil acontecer isso, viu? Tá foda, velho. Esse Brasil, velho, é foda, velho. É difícil. Mesmo assim, fica aí a reflexão e boa sorte a todos aí.